Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Olá, muito bom dia a todos, salve Maria. Nesse vídeo vamos falar da agonia do nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Hoje nós entramos no ciclo final do tempo penitencial preparatório para a Páscoa. São 6 domingos que compõem esse tempo penitencial. Os 4 primeiros domingos são os domingos de Quaresma, depois os outros 2 domingos são os domingos de Paixão. Hoje é o primeiro domingo de Paixão, onde vemos a nosso Senhor Jesus Cristo anunciar aos judeus uma vez mais que ele é tão eterno quanto o Pai, é enviado pelo Pai eterno. Inclusive diz que Abraão quis ver o seu dia, viu e se alegrou dele. E aí é quando os judeus querem apedrejá-lo e ele passa entre eles, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Também na missa de hoje, como eu acabo de rezar a missa, termino de fazer a ação de graça, venho gravar esse vídeo. Nós limos aquela parte onde São Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o pontífice máximo, que não limpou as nossas culpas por meio de sangue de cabras ou de vacas, senão por meio do seu próprio sangue. A igreja prega a penitência velando as suas imagens. Hoje é o domingo onde, por primeira vez, num ato litúrgico público, as imagens aparecem todas tampadas, verdade? Tampadas com um véu roxo, representando o luto. Também na liturgia, nos domingos e nos dias de férias, não há uma redução da oração do Glória. Por exemplo, na missa não se reza o Glória em algumas partes onde se rezaria em tempos normais, e no ofício divino, no breviário, tampouco se reza em algumas partes o Glória que ordinariamente se rezaria. Nós podemos tomar essa atitude da igreja ao tampar as suas imagens, ao diminuir a oração Glória Patri et Filii et Spiritui Sancto na sua liturgia como a representação de que nosso Senhor Jesus Cristo esconde a sua divindade na sua Sagrada Paixão. Nosso Senhor Jesus Cristo dá 2 grandes reflexos do seu caráter divino durante a sua paixão, no começo da paixão e no final dela. Quando vêm os soldados a prender a Nosso Senhor e perguntam, e Nosso Senhor pergunta: a quem buscais? E eles dizem: o Jesus de Nazaré. Nosso Senhor, segundo o Evangelho de São João, diz: sou eu. E com essas palavras os soldados caem por terra. Isso é um reflexo da divindade, porque a palavra Javé significa eu sou quem sou. A essência por excelência, digamos. E Cristo disse aquelas palavras, ego sum, eu sou, e todos caíram por terra, um efeito da divindade, um efeito do poder da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o reflexo do começo no começo da paixão de Cristo, reflexo da divindade de Cristo. E no final, quando nosso Senhor Jesus Cristo entrega o seu Espírito, ocorrem aqueles milagres. O véu do templo se parte em 2 partes, se divide no meio, os sepulcros se abrem e muitos justos saem do seu féretro, e também a escuridão que se produziu durante a crucifixão de Cristo, e também o grande terremoto que ocorreu quando ele chegou a falecer, quando ele entregou o seu Espírito, quando chegou aquele momento que ele entregou a sua vida. Todas essas coisas extraordinárias, esses milagres, são o reflexo final da divindade de Cristo durante a sua vida mortal.
Um reflexo no começo, no Horto das Oliveiras, e uma demonstração da divindade no final da sua paixão. Mas durante toda a paixão de Cristo, nós vemos a divindade de Cristo escondida numa natureza humana que sofria muito. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, no seu hino Adoro te devote, diz: In cruce latebat sola deitas. Na cruz estava escondida somente a divindade. Realmente a divindade esteve escondida na paixão de Cristo. Um grande ato de humildade por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos falar um pouco da agonia no horto, no Monte das Oliveiras. Em primeiro lugar, como nós somos muito naturais, infelizmente pelo pecado original, o nosso entendimento só começa a trabalhar depois que a gente coloca muitos exemplos. Eu não sei se alguns de vocês tiveram alguma experiência assim com a morte, algum acidente que tenha sido feio ou estiveram realmente próximos da morte. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Não é nenhum tipo de glória para mim, porque não foi nenhum ato heróico, senão uma grande prudência de minha parte quando eu era novo. Que eu tive uma experiência, uma espécie de agonia grande respeito ao perigo da minha vida. Quando eu trabalhava com a minha mãe teve uma lanchonete durante 17 anos. E eu trabalhei com ela alguns anos, 4 ou 5 antes de vir para o seminário. E uma vez, numa tarde, 5, 6 horas da tarde, tinha uma pessoa dentro da lanchonete. E veio um rapaz da banca de jornal que estava perto dali. Rapaz não, um homem de 50, 55 anos. Entrou na lanchonete, onde era da minha mãe, onde eu trabalhava com a minha mãe. E deu uns quadradinhos assim de maconha para um rapaz que estava lá dentro. Efetuou realmente um tráfico de drogas dentro do nosso estabelecimento, da minha mãe e meu. E eu não tive a melhor ideia que ir atrás do rapaz e repreendê-lo imprudentemente para que ele não fizesse mais aquilo dentro do nosso estabelecimento. Bom, houve uma pequena discussão, passou. No dia seguinte, quando nós chegamos às 6 horas da manhã na lanchonete para preparar as coisas, na frente da lanchonete, uns 20 metros na frente da lanchonete, estava o rapaz que tinha efetuado o tráfico de drogas com um marmanjo enorme, todo vestido de preto, e apontaram para mim. Aí começou o meu medo. Falei, descobri quem que tá entregando droga aqui no bairro, vão me matar. E aquela agonia pela presença da minha mãe. E quando nós abrimos a lanchonete, veio o cidadão, sentou, uma cara de bruto terrível. Isso não é história minha não, realmente aconteceu. Sentou no balcão, de frente para mim, e pediu um café. E a máquina de café estava nas minhas costas, eu lembro. Quando eu virei, eu senti a bala. Eu sentia aquela agonia de qualquer momento eu escuto o estouro e um pedaço de chumbo penetra no meu peito, desde as costas. Graças a Deus não aconteceu nada, estou aqui. Depois eu soube que o meu pai entrou no assunto para me defender, obviamente, movido pelo Pai Eterno. Mas aonde eu queria chegar era nesse feito. Quando eu virei, quando eu dei as costas para aquela pessoa que ameaçava realmente a minha vida, foi uma agonia tão grande, porque quando você passa por um acidente, um acidente de carro, que é um susto, e depois você vem pensar, nossa, eu poderia ter morrido. Isso é bem angustiante, mas o outro, o que aconteceu comigo, que pode ter acontecido com tantas outras pessoas, simplesmente eu conto para dar um exemplo, foi uma agonia prolongada, digamos, porque eu senti a morte vindo, eu senti uma ameaça muito grande, e o pico dessa agonia foi quando
eu virei as costas para pegar o café para aquele capanga que estava na minha frente. Graças a Deus não aconteceu nada. Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Que a agonia, a angústia, ela é provocada por duas coisas. Pela imaginação e pelo conhecimento que a gente pode chegar a ter de um sucesso eventual. A nossa imaginação, quanto mais viva ela é, mais ela comove os nossos sentimentos. Como aquela sensação de dar aquele frio na espinha quando a gente vê por exemplo, eu sinto nervoso de ver cortes. Eu não poderia ter sido um cirurgião, eu sinto nervoso. Aquela imaginação, né? A nossa mente produz uma certa moção dos nossos sentidos que provoca essa comoção dos sentimentos, né? Aquele frio na espinha. Isso é ajudado pela ciência que nós temos de alguma coisa. Imagina, se eu não soubesse que aquele homem tivesse conversado com o traficante de drogas, eu não teria medo. Porque eu não ia nem imaginar que era uma pessoa que ameaçava a minha vida. Então, eu preciso da ciência. Então, no meu caso, digamos, eu sabia que aquela pessoa estava ali para me intimidar e a minha imaginação fazia eu sentir, inclusive, o barulho da bala saindo do revólver e a certa sensação do tiro, digamos. Tudo produto da imaginação. Aí nós vamos chegar no ponto culminante de toda essa preparação que eu estou dizendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, era um homem perfeitíssimo. Todas as capacidades humanas que são capazes e possíveis num ser humano, todas, absolutamente todas, Cristo tinha de maneira perfeitíssima. Por exemplo, um ser humano pode carecer de alguma capacidade, a visão, por exemplo, ou a audição, ou algo do tato, se perde a mão, por exemplo. Em Cristo existia uma perfeição enorme de todos esses aspectos da natureza humana. Portanto, ele tinha uma imaginação fortíssima. Uma imaginação fortíssima. Vivíssima era a imaginação de Cristo. Enquanto homem, obviamente, porque enquanto Deus não precisava imaginar nada, porque já sabia tudo. Mas a essa imaginação muito pronunciada, muito profunda, nós unimos uma ciência divina. Cristo, enquanto Deus, tinha um conhecimento divino de todas as coisas que deveria acontecer. Então, aí é onde que se produz essa grande agonia de Cristo. Porque, como eu disse, a agonia é provocada pela imaginação junto com a ciência. Uma imaginação potentíssima de um homem perfeitíssimo junta a uma ciência infinita. Naqueles instantes, naqueles momentos onde Cristo esteve em agonia, a sua imaginação fazia com que os seus sentidos se comovessem por todas as coisas que ele divinamente sabia que ia ocorrer. Na agonia, Cristo como que sentiu aquele frio na espinha por cada um dos golpes que ele ia receber. Cada uma das feridas, cada um dos talhos que ele receberia na sua pele, cada agulha da coroa de espinho, da coroa de espinho, cada bofetada, cada cuspe, inclusive, como tem uma ciência divina, ele conseguiu ver divinamente todas aquelas pessoas infelizes que se condenariam e não tirariam proveito desse grande sofrimento que ele teve em prol das nossas almas. Isso foi a agonia de Cristo. Essa foi a agonia de Cristo. Porque ele temeu, obviamente, ele temeu as dores, porque é uma natureza humana e naquele momento estava em agonia, porque as dores iam ser grandíssimas. Também soube que muitos não aproveitariam dessa redenção, de feito, muitos estão hoje no inferno. E aí é onde que o consolo divino desaparece. Se esconde a divindade. Daí todo aquele começo, respeito a que na liturgia vemos como que a divindade de Cristo escondida.
Ah, padre, mas como o senhor disse que a divindade se esconde, os consolos divinos se escondem, teve que vir um anjo para consolar a Cristo, e ele é Deus, e um anjo teve que consolá-lo. Cristo, né, no alto da cruz, disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? E aqui mesmo no Horto das Oliveiras diz, triste está minha alma até a morte. Foi grande a agonia de Cristo, porque eram muito grandes as dores que estavam por vir, e era muito viva a sua imaginação, muito viva a sua memória, e o seu conhecimento divino infinito. Foi o que provocou a Cristo aquela grande agonia, de forma tal que suou sangue. Cientificamente falando, uma grande agonia pode fazer com que os vasos sanguíneos se rompam e realmente o sangue entre pelos poros, pelos os canais onde sai o suor. E o suor se mistura com sangue e realmente se sua sangue. Isso tudo pela nossa salvação, obviamente. Santa Teresa d'Ávila tem uma doutrina muito linda a respeito à agonia de Cristo, porque uma das coisas que ele mais padeceu no Monte das Oliveiras foi uma tremenda solidão. Santa Teresa dizia que quando a gente já tivesse feito a oração da noite, jogado água benta no quarto, ou qual seja a devoção que tenhamos, quando a gente deite na cama, apoie a cabeça na almofada, viajar lá para Jerusalém, faz 2000 anos atrás, e acompanhar a Cristo pelo menos uns instantes. Fazer companhia para ele que padeceu tanta solidão, fazer companhia para ele nessa agonia que ele teve tão grande. Realmente, como uma composição de lugar, imaginar a Cristo sofrendo e junto ao anjo consolador, nós também consolando no que fosse da nossa parte a Cristo, dolendo, tendo compaixão daqueles sofrimentos tão grandes que teve nosso Senhor Jesus Cristo em pró do bem da humanidade. Ele se sacrificou, se entregou para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu costumo dizer que é uma injustiça muito grande que uma pessoa se condene. Não é uma injustiça a respeito a Deus, obviamente não. Como quem faz uma prova mal, tira 0, a culpa é de quem tirou 0, não do professor que deu 0. Da mesma forma que Deus, ao condenar uma pessoa, está sendo justíssimo, está dando justo prêmio para aquela pessoa. É o justo castigo nesse caso. Mas enquanto ao homem, eu acho que é uma grande injustiça para com Deus que eu simplesmente lave as minhas mãos, não aproveite da redenção de Cristo, que tanto custou, até a última gota do seu sangue foi o que custou a nossa alma, cada uma delas, e simplesmente, pela escolha do pecado, eu jogo fora aquele sangue tão precioso. A gratidão é uma virtude que devém da justiça. E eu estou sendo ingrato para com Cristo, logo injusto. Portanto, que alguém se condene é uma grande injustiça, não de Deus, senão do homem para com Deus. Sejamos agradecidos por Cristo, que tanto padeceu por nós. Imaginemos, pensemos assim se alguém esteve em alguma situação semelhante à minha, onde que a sua vida estava ameaçada por um período ligeiramente longo, onde se produziu alguma angústia, e apliquemos isso a Cristo. Se nós que somos tão de memória, imaginação e conhecimento tão imperfeitos, quanto terá sido a agonia de Cristo, que foi provocada, digamos, por uma imaginação fortíssima e um conhecimento infinito. Vamos pedir a Nossa Senhora que ilumine as nossas mentes para que tenhamos esse seguinte ciclo do tempo penitencial, que tenhamos de uma maneira santa, que façamos penitência e que caminhemos cada vez mais propiciamente para chegar até uma comemoração santa do dia da Páscoa. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.